Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas questões, suas perguntas, sugestões, qualquer esclarecimento necessário através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 8:50 da noite. No nosso site radioriodejaneiro.digital nós temos os 4 últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 50 do livro Vinha de Luz, que será lido pelo nosso companheiro, conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, para o alvo. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, quando diz: prossiga para o alvo. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e, por esquecerem um alvo sublime,
chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Emmanuel sempre pontuando para nós o caminho. E ele vai se basear na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 3, em que Paulo afirma categoricamente: prossigo para o alvo. Então Paulo dá um testemunho de que ele estava fazendo exatamente o que ele deveria fazer, né? E nessa carta aos Filipenses fica bem esclarecido para nós, resumidamente, que nós devemos fugir da aparência, evitar os falsos mestres e a vaidade dos títulos. Muitas vezes ficamos presos nesses falsos mestres, né? Seguindo escolas, orientações que depois a gente vai ver que não está no bom caminho, né? Não vai gerar o bem. A vaidade dos títulos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E a gente sabe que não é por aí, né? Paulo também deixa claro para nós que Jesus é a sua fonte de alegria e que é o alvo a alcançar. Então ele quer buscar Jesus como se fosse um alvo para que ele possa realmente atingir o esclarecimento, o crescimento espiritual para ser digno de ser recebidos por Deus, né? Então é realmente uma orientação que ele nos dá de que temos que ter um objetivo bem claro. E ele, como era uma pessoa ligada aos esportes, né, como antes de ser romano ele também era grego, então ele criou essa ideia do objetivo, e ele nos diz que o cristão ele deve trabalhar, comparando, né, com um atleta de alto nível, de alto rendimento. Porque no final do seu treinamento, da sua dedicação, ele vai receber os louros da vitória. Naquela época se colocava uma coroa, né, de louros na cabeça do vencedor. E deixa claro para nós que não basta buscar o conhecimento. O conhecimento é importante, mas só o conhecimento não vai adiantar nada. E ele vai concluir que nós temos que praticar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já sabemos. Então Paulo, ele é muito interessante, né, nas suas colocações. Quando a gente lê as traduções das cartas, às vezes tem palavras, tem trechos, né, que a gente não consegue entender bem. Mas eu vou tentar passar um pouquinho aqui da carta, destacando para nós aqui o que eu julguei ser mais importante nesse momento. Então, ele coloca assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O educador, ele repete, e repete para que a gente possa aprender. Então, quando a gente não consegue aprender, a gente tem que repetir a lição. E aquele que prega, né, aquele que orienta, como eu disse, o educador, ele vai repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa para que os outros possam aprender. E quando ele repete para o outro, ele está repetindo para ele também. Então ele está aprendendo e está passando para o outro aquele seu ensinamento. E Paulo diz que nós devemos ser cuidadosos, cautelosos, quando ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, assim, uma frase dessa perdida, sem o contexto, a gente poderia não entender, né? Quem são os cães? São todos aqueles que nos ameaçam, todos aqueles que nos atacam. Quem são os maus obreiros?
são aqueles que pregam as inverdades, são os falsos profetas. E por que a circuncisão? Porque os hebreus, hoje judeus, né, eles entendem que a criança deve ser circuncidada. É um pequeno corte feito no pênis da criança para liberar o prepúcio, né? Então, isso caracteriza, é como se fosse uma espécie de marca de todo judeu. Todo judeu passa por isso. E naquela época havia muita discussão se devia ou não fazer a circuncisão nos cristãos, e alguns se submetiam para não brigar. E ele acabou provando que realmente isso não é mais importante, isso aqui é um rito. E esse rito a gente tem que ter cautela. É necessário fazer? Faça. Mas está fazendo só porque os outros estão mandando? Cuidado. Tá? Então, ele coloca que esses atos exteriores, atos materiais, na verdade, eles não nos elevam. Tá? Porque nós temos que nos elevar espiritualmente. Mas aí ele garante, né, na sua carta, que ele foi circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Foi fariseu, ele diz, né, fui fariseu. Então Paulo está deixando bem claro a sua origem de grego, de hebreu, e que cumpriu todas as regras previstas como estava lá naquela época instituído, né? E ele completa, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então, ele perseguia a igreja porque os hebreus não aceitavam a igreja do Cristo, porque achavam que era uma contestação aos hebreus, tá? E ele diz ainda, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, ele foi um perseguidor realmente da igreja porque ele seguia a lei de Moisés à risca. Então, se lá era dito que o Cristo não era o Messias, eles entenderam assim, né? Então ele seguiu à risca. E aí ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quando ele entendeu que o Cristo era o emissário, o verdadeiro Messias, quando ele conseguiu compreender tudo isso, se converteu, né, ao cristianismo, ele se colocou com humildade e recomeçou. Então, ele tinha muitas coisas para perder, né? Mas como ele tinha um conhecimento muito grande do Cristo, como ele diz, Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar o Cristo. Então ele viu que ele tinha que largar tudo, aqueles títulos, tudo aquilo que ele vivenciou para ganhar o Cristo, quer dizer, para segui-lo realmente. E ele diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele está dizendo o seguinte, que ele não está renegando a lei mosaica, a lei que os hebreus seguiam, muito pelo contrário. Só que agora, pela fé que ele viu no Cristo, a justiça agora é a justiça que vem pela fé, para que a gente possa atingir a Deus, para que a gente realmente compreenda que nós temos que acreditar em Deus e seguir o modelo de Jesus. E ele ainda diz, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então ele se submeteu a tudo isso na esperança, na fé de que um dia ele estaria ressuscitado junto a Jesus. E aí ele novamente mostra a sua humildade, né? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, ou seja, eu sou um seguidor, mas não sou perfeito, não sou Jesus ainda, né? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então ele já tinha sido preso, apedrejado, e passou várias dificuldades, mas não renegou Jesus, muito pelo contrário, só fortaleceu
o entendimento dele sobre Jesus, né? E ele buscou, então, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está demonstrando que ele não sente falta de nada daquilo que ficou para trás, mas agora ele segue realmente o Cristo, que é o alvo que ele quer atingir. Ele quer chegar na espiritualidade muito melhor do que quando chegou aqui na Terra. E ele segue fielmente o exemplo. E aí, voltando no Emmanuel, a carta prossegue mais alguns trechos, mas o mais importante eu acho que eu consegui passar, né? E aí, o Emmanuel nos diz: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Então ele já estava ali, já tinha fundado várias igrejas, já tinha caminhado muito naqueles desertos, né? E aí o Emmanuel nos lembra, né? Paulo, doutor da lei em Jerusalém. Quer dizer, ia ser um dos grandes dirigentes da nação hebraica. Ele abandonara as vaidades de raça, que é muito forte até hoje nos hebreus, nos judeus, né? As vaidades de família. Você vê que ele descreveu ali toda a estrutura dele, né? Então, além de ser judeu, além de ser hebreu, né, a família dele era uma família importante dentro daquela comunidade, daquela sociedade, né? Mas ele abandona tudo isso e se rende ao Mestre. E o Emmanuel deixa bem claro: em santificadora humildade. Então não é uma humildade qualquer, uma humildade que busca Jesus. Ele se humilda para fazer com que Jesus cresça, né? Para fazer com que Jesus apareça e não ele. E Emmanuel ainda lembra, né? Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, então ele era muito forte, ele era guerreiro, né? A sua cultura intelectual era uma das maiores na época, ele foi preparado para ser o grande dirigente, então ele estava realmente preparado. E era uma pessoa muito inteligente, falava os idiomas da época ali, né? Tinha uma facilidade muito grande de raciocínio, né? E ele largou tudo isso e foi trabalhar num tiar, fazendo tendas, fazendo redes, fazendo coisas materiais, isolado lá no deserto para se sustentar, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Então ele foi à luta, não ficou reclamando não, voltou à estaca zero, né? Emmanuel lembra: ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. Então servir ao próximo, todos nós podemos fazer, mas será que a gente faz por amor a Jesus? Ou a gente simplesmente faz como aquele que doa para aparecer, para ser visto, para ser recomendado, né? Para ser abraçado? Olha, você é uma pessoa muito boa. Voltando na vaidade antiga. Ele não, ele foi para o testemunho de servir por amor a Jesus, né? E o que ele recebeu de imediato? Ironia, desamparo dos familiares, foi rejeitado até pelo próprio pai, né? A desconfiança e o insulto dos velhos amigos. Ele tinha muitos amigos, mas a partir dali ninguém mais queria ser amigo dele. Ele perdeu as amizades e todos ficavam desconfiados. Não dá para entender, esse cara ficou maluco. É como eles imaginavam, né? Deve ter ficado maluco, mudou tanto assim, né? E os açoites da maldade que ele levou, chicotada de verdade, né? Não foi chicotada só de língua, não. De maledicência, não. Foi açoitado várias vezes. Pedradas da incompreensão. Foi apedrejado diversas vezes de ter que sair correndo, escondido das cidades por onde ele andou. Então, apesar de tudo isso,
Emmanuel nos diz: jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Então o nosso alvo deverá ser sempre esse que Paulo nos demonstrou, a união divina do discípulo com o Mestre. Como é que nós vamos conseguir essa união com o Mestre? Praticando tudo aquilo que ele nos ensinou, vivenciando no dia a dia os exemplos que ele nos colocou. Vamos ser chacoteados, insultados, né? Vamos levar pedradas, vamos levar chicotadas de toda ordem. Mas nós temos que ser firmes, tá? Como diz Paulo também, com joelhos desconjuntados, mas seguindo na direção do Mestre. E Emmanuel nos lembra, né, quantos aprendizes estão atualmente dispostos a seguir esse exemplo. E aí a gente olha para nós próprios, né? Quantas vezes a gente é convidado, mas aí Jesus nos convida, e principalmente quando a gente está no início da nossa conversão, quando a gente começa a conhecer os textos, né? O Evangelho, os exemplos, aí a gente começa a ver que a excelência da vida superior é muito grande. Mas a maioria de nós somos fugitivos. Quando a gente vê o sacrifício, e a gente já escutou pessoas dizendo: não quero ficar no espiritismo não, porque é muita responsabilidade e eu não quero encarar essa responsabilidade. Infelizmente ainda temos irmãos assim. O que nos cabe? Orientá-los, orar por eles, porque vai chegar o momento da chamada em que eles vão aceitar. E por que eles ainda não aceitam? Por medo da responsabilidade, mas porque as coisas que estão na nossa volta, elas são muito atrativas, né? Então, perdem de vista a obra por fazer. Então, eles não conseguem visualizar o alvo, até onde a gente precisa ir, a vida futura, a nossa evolução. E aí eles se desinteressam das lições, esquecem que nós estamos aqui na Terra para cumprir algumas missões, algumas tarefas para evoluir. E aos primeiros obstáculos, né, as corrigendas começam, né, e eles choram, né, ficam tristes, de certa forma desistem. E aí ficam desalentados, vencidos, perdem a esperança. E nós conhecemos várias pessoas, e todos nós estamos sujeitos a isso a qualquer momento. Nós não somos melhores do que ninguém. Então essa luta que nós temos que ter conosco mesmo, e essa perseverança diante dos nossos ambientes, ela é permanente, até o nosso desencarne, quando chegaremos no plano espiritual e vamos colher os louros da nossa corrida, né? Como o Paulo descreveu lá para nós, desse treinamento todo que nós estamos fazendo, e vamos ver se a gente vai subir no pódio. E Jesus está lá nos esperando, só depende de nós. E Jesus é tão bom que nós sabemos que muitas vezes a gente cansa no meio do caminho, a gente pensa em desistir, e da mesma maneira que o atleta tem lá o seu treinador, né, que está lá incentivando, nós temos os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, nos dando força, nossas famílias, né, nossos amigos, todo mundo está nos ajudando a gente não perder o rumo, né? Então, Emmanuel diz que é simples. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos pelos espetáculos, né? Então, as estações da jornada espiritual, elas não são fáceis. Nós vamos passar por dificuldade, mas não podemos esquecer o alvo sublime, como Emmanuel coloca. Então, vários momentos nós somos fracassados porque a gente percebe ali uma certa fascinação e a gente perde o rumo. E aí a gente vai ficar angustiado, exatamente como Emmanuel coloca, como viajantes, né, sedentos nos áridos desertos da vida humana. A pessoa perdeu a sua fé, perdeu a sua esperança, perdeu tudo. E aí fica muito difícil retomar.
Mas ainda assim, o que nos cabe quando vermos um irmão assim, ajudá-lo, tentar ajudá-lo. E se nós cairmos nessa, pedir socorro, colocar de lado a nossa vaidade, buscar lá no fundo de nós a nossa humildade e lembrar, o alvo é a nossa união divina com o nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, vamos continuar na direção do alvo. Ele está nos esperando. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.